Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Luiz. Eu e o Rafael Porto vamos apresentar o trabalho sobre sistemas elétricos híbridos, né, com ênfase em geração de energia eólica e solar. Apresentar primeiramente a matriz energética brasileira, né, com dados de 2019. Pode-se observar a predominância, né, na geração de energia da fonte hídrica, né, atingindo ali 60,9%. Em segundo lugar, né, temos a geração de energia eólica, com 8,6%, e apenas em oitavo temos, né, a geração de energia solar fotovoltaica. Então, se você somar o percentual de geração, né, da energia eólica e energia fotovoltaica, né, a gente pode ver uma baixa representatividade, né, se comparado com a geração da energia por fonte hídrica. Falar um pouco sobre energia solar. Quando a gente pensa em energia solar, a primeira imagem que vem na cabeça, né, são aqueles painéis solares. E aqui eu trouxe um esquema de montagem, né, desse painel, né, e esse painel ele usufrui, né, do efeito fotoelétrico da célula fotovoltaica. Tá? Essa célula ela é montada com duas camadas finas de silício, né, que elas são sobrepostas, e essas camadas, a camada superior ela é tratada de uma forma em que os seus átomos eles tendem a perder elétrons. A camada inferior ela é tratada de uma forma que ela tem a tendência a ganhar elétrons. Só esse tipo de estrutura já não é o suficiente para gerar corrente elétrica, né? Você não tem a passagem de elétrons de uma camada para outra. Agora, quando essa célula ela é exposta à luz do sol, né, os elétrons, ocorre uma excitação dos elétrons, né, e ocorre a movimentação entre as camadas, aí gerando a corrente elétrica. Em termos de geração de energia solar, existem dois tipos de sistema: o sistema on-grid e o sistema off-grid. Aqui tem a representação, né, de um sistema on-grid, como o nome mesmo sugere, é um sistema conectado à rede elétrica. Né? Aqui temos o painel solar, né, que gera a corrente contínua. Essa corrente contínua passa pelo inversor. O inversor transforma essa corrente contínua em corrente alternada, e essa corrente alternada ela alimenta a casa. Tá? Como esse sistema não possui um banco de baterias, né, então ele funciona na geração da parte solar somente durante o período diurno. Tá? O período noturno ele é suprido pela geração da rede elétrica. Tá? Em contrapartida, existe a possibilidade de essa geração de energia solar ela ser superior ao consumo. Tá? E isso vai ocorrer um excedente de energia. Esse excedente de energia ele vai para a rede elétrica. Tá? Por isso existe a necessidade de ter um medidor de energia bidirecional, que esse medidor ele vai registrar esse excedente de energia e também vai registrar o valor consumido. Então, neste caso, né, o proprietário, do caso do exemplo aqui dessa casinha, ele vai poder ter um abatimento na sua conta de energia elétrica. Tá? Outra coisa importante é que se, por um acaso, existe alguma falta na energia da rede elétrica, ou pausa para alguma manutenção ou algo desse tipo, o sistema todo para de funcionar e o morador dessa casa fica sem luz. Tá? Isso foi determinado, né, pela ANEEL, até porque é um tipo de segurança. Imagine que tem uma pessoa, essa pausa foi por uma manutenção, aí tem um técnico trabalhando ali, e o sistema, vamos dizer, está gerando excedentes, então pode acontecer algum acidente ali. Então, para evitar isso, a energia ela fica completamente desligada aqui no caso. Já no sistema off-grid, a gente não tem a ligação com a rede, né? Então, a gente vê aqui que o painel solar está ligado por um controlador de carga a um banco de baterias. Esse banco de baterias ele tem um custo considerável, né? Então, é bem comum quando se pesquisa sobre como fazer a instalação de energia solar e tudo mais, achar pessoas indicando usar a bateria de carro, né, pelo baixo custo. Porém, a bateria de carro ela gera gases que são venenosos, né? Então, você imagina o armazenamento disso dentro de uma casa, o ambiente todo fechado e, enfim, é muito perigoso, tá? Em relação à falta de energia, né, se você não tiver energia da concessionária, o sistema, como não está conectado, ele continua funcionando normalmente. As vantagens é o custo-benefício, né, que é bem considerável. Também tem a relação de você estar utilizando uma energia considerada limpa, né? Apesar de que existe o descarte do material, por exemplo, de baterias, isso não é tão bem visto ecologicamente, né?
Então, a fonte de energia, sim, é limpa, mas tem aí umas situações ainda a se avaliar, tá? As desvantagens são o investimento inicial, que é bem caro, né, para poder fazer uma instalação dessa, tá? A dependência do fator climático, né, se tiver um dia nublado ou a geração de energia solar ela fica prejudicada, tá? Uma outra coisa que é interessante, né, de se avaliar é que esses painéis também param de funcionar, né, ou tem um mau funcionamento se eles estiverem cobertos por sujeira, né? Então aí entra no outro tópico, né, da manutenção, que a maioria desses painéis instalados em casas, né, estão no telhado. Então, quando você tem uma sujeira que bloqueia a passagem de luz para o painel, é meio complicado até para o próprio usuário fazer essa limpeza, né, porque fica no telhado. Então, é um pouquinho complicado a manutenção desses sistemas, isso é um ponto, né, a ser avaliado. Tá? Vou falar aqui um pouco sobre a geração de energia com a fonte eólica. Aqui tem um esquema que utiliza um rotor, né, de eixo horizontal, tá? E aqui a gente tem um corte em que você consegue ver a nacelle por dentro aqui, né, os itens que tem aqui dentro, tá? Como funciona essa geração, né? Temos o vento passa pela pá do rotor, né, que ela faz um giro, né? Esse giro ele consegue alcançar uma média ali de 20 RPM, só que 20 RPM, né, não é o suficiente para o gerador conseguir transformar essa energia mecânica, né, do movimento do rotor em energia elétrica. Então, dentro desse sistema, existe uma caixa de engrenagens que também conhecida como multiplicador, que ela transforma, né, através das engrenagens ali dentro, essa velocidade de 20 RPM em 1.500 RPM. Aí sim o gerador consegue trabalhar e consegue fazer essa conversão, tá? Outra coisa importante, né, que a gente está vendo a imagem aqui parada, a gente imagina que esse esquema ele é estático, pois não é, ele é um sistema dinâmico, até porque o vento, né, ele é dinâmico, então ele nem sempre vem da mesma direção. Então ali em cima na torre, né, você tem sensores que identificam direção, velocidade e ângulo de onde vêm esses ventos, e esse sistema ele vai conforme o sensor detecta, né, essas mudanças, ele informa um controlador eletrônico que modifica, né, a posição do sistema. Então é um sistema dinâmico aqui, tá? Ali dentro também é importante observar, né, que existem freios, porque existem casos em que a velocidade de vento são muito intensas, muito fortes. Então, para evitar que ocorra um giro muito forte e possa danificar, né, o sistema, existe ali um freio para evitar justamente que isso aconteça, tá? Eu falei aqui com um exemplo de rotor com eixo horizontal, né? Aqui tem dois exemplos de rotores de eixo vertical, né? O rotor Savonius e o rotor Darius. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Rafael, para ele concluir. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, vou dar seguimento na apresentação. Vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens agora da energia eólica. Né? Como vocês podem ver, a energia eólica ela também é considerada uma energia limpa, assim como a energia solar. Ela também é considerada um tipo de energia barata para funcionamento. E em desvantagens, da mesma forma da energia solar, nós temos que ter um investimento alto para o equipamento, que não é barato, né? Muito caro. O rendimento dos geradores é baixo, né? Existe também uma poluição visual e sonora, porque precisa de muito espaço para colocar as torres, né, os aerogeradores. Também causa um impacto em fauna, caso seja uma usina eólica, né, precisa de muito espaço, então pode matar pássaros, esse tipo de coisa. E é um sistema muito dependente do clima, né? Depende do vento, depende da incidência de ventos. Então, você não pode colocar um aerogerador em qualquer lugar. Precisa ser um lugar em que tem uma incidência considerável de ventos. Também é um sistema que precisa de uma manutenção constante, assim como a energia solar. Pode passar, Luiz, por favor. Aqui eu vou falar um pouco sobre energia híbrida, mais especificamente sobre eólico solar, mas, primeiramente, o que seria uma energia híbrida? Energia híbrida, como o próprio nome já indica, é o tipo de energia que tem as suas fontes de energia sendo mais do que uma, mais do que duas, podem ser várias. Mas, no caso da energia eólica e solar, nós vamos utilizar as fontes de energia do sol e dos ventos, né?
Aqui nessa imagem, vocês podem observar uma casa em que ela está com um sistema híbrido, né, eólico solar. Vocês podem observar que ela está com um painel fotovoltaico em cima da casa. Na esquerda tem os aerogeradores. Eles dois estão conectados num inversor híbrido. Esse inversor híbrido, ele que determina como e quando vai utilizar essa energia proveniente do painel fotovoltaico dos aerogeradores. Tem inversores híbridos que eles são tanto on-grid quanto off-grid no mesmo sistema, porém eles são isolados, isso é muito importante frisar, pelo mesmo motivo de segurança que foi apresentado anteriormente pelo Luiz. E ali na direita, no número 4, tem a presença da concessionária com distribuição de energia elétrica local e a presença de bancos de baterias também. Tudo depende do projeto que você vai realizar, né, com o sistema híbrido. Pode passar, Luiz, por favor. Aqui tem um esquema, né, exemplificando como seria o uso da energia híbrida, como ficaria numa casa, por exemplo. Seria possível colocar um aerogerador junto com duas placas ali de sistema fotovoltaico. Pode passar aí, Luiz. Aqui é um exemplo de como poderia ser usado, né, essa fonte de energia em cidades, por exemplo, poderia ser conectados a postes para alimentar, né, alimentar os postes para gerar luz, né, nas ruas. O problema é que, no caso do Brasil, por exemplo, na Transolímpica já foi testado, né, colocar uma alimentação solar nos postes. Mas para isso precisa do uso de baterias, e aqui no Brasil elas foram furtadas e de noite não tem luz naqueles lugares. Pode passar, Luiz, por favor. Aqui é um exemplo que funcionaria melhor no Brasil, né? Energia híbrida, um exemplo no Brasil, eólico solar, né? Uma usina híbrida eólico solar está sendo projetada no Brasil atualmente, né? No Piauí, que é o primeiro projeto de uma usina do tipo que foi aprovado recentemente pela ANEEL, foi aprovado em 2021. Né? Foi escolhido o Piauí porque é um local que tem uma boa incidência de raios solares, né? Possuindo, por exemplo, a primeira e a terceira colocação como maiores usinas de energia solar da América Latina. São localizadas em São Gonçalo de Gurgueia e Ribeira, né, respectivamente. Também é o quarto colocado na questão de... o quarto maior estado em incidência de produção de energia eólica no Brasil. Então, é um bom local assim, para você implementar uma usina híbrida eólico-solar. Também tem uma expectativa que nesse projeto, nesse empreendimento, né, ajude no processo regulatório dessa modalidade, porque até o ano de 2020 não tinha nenhuma norma pela ANEEL, né, sobre o que fazer sobre esse tipo de projeto. Né? Então, há uma expectativa para melhorar nisso, pela ANEEL e por outros especialistas da área. E também é uma expectativa de que esse projeto ajude na solução de dúvidas técnicas e operacionais para esse tipo de geração aqui no Brasil. Né? Pode passar, Luiz, por favor. Aqui nós temos as conclusões sobre a energia híbrida eólico-solar. Né? É uma energia que ela é limpa, porque as energias eólicas solares são consideradas energias limpas. Tem um custo-benefício muito bom a longo prazo, que ajuda muito a diminuir os custos com a energia elétrica em todos os setores. Tem um menor impacto ambiental, se for comparado com qualquer outro tipo de geração. Por exemplo, a mais presente no Brasil, que é a hídrica. Né? Tem a dependência do fator climático, que são os pontos negativos da energia eólica e solar. Então, por esse fato, ela não pode ser uma fonte de energia única, né? Ela tem que estar associada a outros tipos de fonte de energia, como, por exemplo, ela poderia ser uma boa opção para trabalhar junto com as concessionárias de energia elétrica atuais, né? Que uma ajudaria a outra. Nesse tempo do Brasil também que está com a crise de energia elétrica,
Também tem uma necessidade, né, um ponto negativo, necessidade de backup, isso que eu estava falando. Aí, no caso, usariam baterias, né, e, junto com outras fontes de geração de energia elétrica. Pode passar? Que são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado a todos.